Dentro dessa espiritualidade, eu queria falar assim, sobre as roupagens, né? As roupagens. A roupagem que o espírito assume, a roupagem é uma vibração, certo? É uma vibração que o espírito, ele pode assumir essa vibração se ele quiser, certo? Assim, um Bezerra de Menezes, ele pode se apresentar como um caboclo, ele pode se apresentar até como um Exu, certo? Por que não? Se ele quiser se apresentar como Exu, por que ele não pode? Ah, porque o Exu na igreja católica é demônio tal. Na igreja católica, no espiritismo, Exu não é demônio. Exu, no espiritismo, ele é um policial. Não é demônio. Não é demônio, mas na igreja católica é. Então, o Exu, ele é como se fosse assim, um policial cumpridor da lei de Deus, certo? Ele é um executor da lei de Deus. Então, a forma que o Exu vai falar, por exemplo, se um Exu aparece aqui no centro espírita, ele vai ter uma maneira mais incisiva de falar do que um preto velho. Um preto velho, ele fala assim, mais amoroso, ele fala, meu filhinho, não sei o que, aquela ideia que a gente já tem de preto velho, é aquele jeito mesmo. Agora, o mesmo espírito pode se vestir com a roupagem de um Exu, como pode se vestir com a roupagem de um preto velho. Ele vai falar de forma diferente, porque a energia que ele está naquele momento é para falar daquela forma. Por exemplo, se ele está num ambiente em que as pessoas não ouvem, filhinho, você tem que mudar, não sei o que é a forma de um caboclo falar, ele vai se apresentar como Exu. Ele vai dizer, vocês não sabem nada, vocês têm que aprender, vocês têm que estudar, vai ser mais incisivo. Então, pode ser um Bezerra de Menezes ali se apresentando de uma forma no momento e em outro momento se apresentando de outra forma. Aí quem está lá na plateia vai ficar naquele julgamento. Esse daí não é Bezerra de Menezes? Ele não vai se apresentar como Bezerra de Menezes se ele tiver como Exu. Ele vai dizer, eu sou Exu tal. Se ele tiver como caboclo, ele vai dizer, eu sou caboclo tal, certo? Então, por que ele se apresenta desse jeito e não como o próprio Bezerra de Menezes? Ele poderia se apresentar. Porque naquele momento, a forma que ele vai falar, precisa que ele esteja com aquela roupagem, porque tem espíritos, Bezerra, vamos continuar Bezerra de Menezes, eles falam muito amoroso. Bezerra de Menezes já atingiu um patamar que ele só consegue falar amoroso. Para ele, assim, é difícil falar de forma incisiva para as pessoas que precisam ouvir de forma incisiva. Então ele vai pegar aquela roupagem, vai usar aquela roupagem, vai passar a mensagem que ele quer passar e pronto, entendeu? Não tem problema nenhum nisso daí. E é assim que muitas vezes os espíritos se apresentam e a gente diz, Jesus se apresentar como Exu? Impossível, Jesus tem um quanto energético que não vai se apresentar, poder baixar. A gente está botando limites em Jesus. Quem é a gente para botar limites em como Jesus deve atuar? Né? A gente tem esse costume. Não, Jesus não fala desse jeito, nunca Jesus fala. Mas se ele quiser, é a gente que vai dizer que Jesus não pode fazer isso, que Jesus só pode fazer isso, que Jesus só pode falar aquilo. Quem é a gente para dizer isso? Né? A gente não tem esse conhecimento, não tem essa autoridade moral para dizer como Jesus deve atuar ou não. E mesmo que a gente tivesse uma autoridade moral para dizer como Jesus deve atuar, a gente não diria, a gente não conseguiria, a gente não, a nossa evolução moral não permitiria que a gente determinasse alguma coisa para outro espírito. Então, tudo isso aí tem que ser observado na hora que a gente está fazendo um estudo espírita, para a gente não botar limites no conhecimento. Sempre que eu falo aqui, eu procuro assim, falar o que está no espiritismo que eu já li, né? Mas também assim, eu tento assim, trazer um pouco de forma mais expandida da coisa, para não ficar preso, tipo assim, a gente falou agora do espiritualismo, se a gente ficar preso só ao que está no livro, a gente vai entender que quem é espiritualista hoje não é espírita, e no entanto eu estou aqui numa casa espírita. Mas pode também não ser, né? Pode também não ser. Pode também não ser, realmente. Calma. Pode não ser, exatamente. O espiritualista, ele pode ser um xamânico, ele pode ser ou qualquer outra atividade holística, né? Um terapeuta holístico, tal. E não ser um espírita, pode ser um católico, né? Tudo bem. No momento, eu estou dentro de uma casa espírita falando de espiritismo, né?
Isso não quer dizer que eu estou preso na caixinha, né? Eu posso estar fora da caixinha e falando do espiritismo, sem problema, né?